Olá pessoal, chegando aqui com vocês mais uma vez e dessa vez a gente vai falar sobre o não de Deus. É um assunto assim bem delicado, né? A gente falar sobre esse assunto, o não de Deus, e interessa muitas pessoas. Tem muitas pessoas aí que precisam dessa palavra, precisam dessa orientação, precisam dessa direção, desse ensinamento para mudar, claro, o curso da sua vida, não é? E a palavra diz que Deus diz na sua palavra: lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. O não de Deus é esse assunto que a gente vai falar. Antes de falar desse assunto, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal. Pode ser, pessoal? Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal. Eu estou sempre por aqui, não é? Agora, para fazer lives, para trazer a palavra e também uma oração uma vez por outra, mas a gente vai estar sempre por aqui, pode ficar certo disso. Tá bom, pessoal? Assinou o canal. Vamos embora, né? Vamos para a palavra. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o litoral. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fales mais sobre este negócio. Aqui a gente vê, não é, um diálogo entre, na verdade, Moisés está aqui falando de um diálogo que teve com Deus. Esse diálogo, ele pediu, ele rogou, ele implorou para entrar na terra prometida, entende? E aqui ele está relatando a resposta de Deus para o povo de Deus, né? Dizendo que Deus não ia permitir que ele entrasse na terra prometida. Imagina você ficar 40 anos, né? O microfone está aqui, ok? 40 anos andando, não é? Ou seja, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, e quando chega o momento de você entrar, tomar posse, não é? Deus diz para você não. É difícil, pessoal. Não vou dizer a você que é fácil, não, sabe? Moisés ficou ansioso, ele queria, ele desejava entrar na terra prometida, mas a palavra de Deus foi: não, tu não vai entrar na terra prometida. Mas Moisés implorou tanto e Deus disse: olha, sobe no monte. Me parece que foi o Monte Nebo, se eu não me engano. Era um monte muito alto. E ele subiu, né? E de longe ele viu. Aí pronto, aí foi que o coração dele, né, desejoso. Mas aí está o não de Deus, pessoal. Agora, todo não de Deus tem um motivo. No caso aqui de Moisés, foi justamente aquela questão da desobediência. Quando ele, perturbado pelo povo, aquela coisa toda, trocou o pé pelas cabeças, como diz o povo, ou a mão pelos pés, alguma coisa desse tipo, ok? Eu sei que ele se estressou. Deus disse: Moisés, fala a rocha. Ao invés de Moisés falar a rocha, ele bateu na rocha. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então, ele tem coisas que parecem ser coisas simples, entende? Mas que Deus, ele olha assim e diz, ele não fez como eu disse para fazer, entende agora? É por aí, pessoal, tá certo? Então ali Moisés, ele teve um não de Deus pelo fato de ter desobedecido a Deus, entende agora? Sabe? Ele explica aqui, né? Ele fala aqui, ó. Todavia, por causa de vocês, ó, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Quando ele disse por causa de vocês, foi quando o pessoal estava lá, né, aperreando ele, dizendo que não tinha água, e aquele desespero, aquela luta toda. E aí o que acontece foi que ele se estressou e teve essa atitude, né? Teve essa atitude, tá certo, pessoal? Aí está, claro, o não de Deus para a vida de Moisés. Deus, ele quer sempre dizer um sim para nós, né? Quando é da vontade dele. Muitas pessoas não conseguem entender, por que Deus disse não, por que Deus não permitiu, por que Deus não deixou,
Por que Deus não me ajudou? Por que Deus não me deu isso, não me deu aquilo? Por que Deus não realizou o desejo do meu coração? Por que Deus não fez como eu queria? Coisa assim desse tipo, que as pessoas ficam aquelas minhocas na cabeça da gente. Vou até me incluir também no meio, nesse saco de farinha, entendeu? Aí sabe o que acontece? Porque Deus vê o futuro e eu não vejo o futuro. Entendeu agora? Deus vê o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, entende? Sabe? Então muitas coisas acontecem muito em relacionamento. As pessoas entram num relacionamento, não é da vontade de Deus, Deus permite, né? Quando chega lá na frente, Zezinho para um lado e Maria para outro. Por quê? Porque não foi da vontade de Deus. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Porque quando é da vontade de Deus, os dois vai de pé junto. Entendeu? Fica ali, suporta fome, suporta frio, suporta calor, suporta abundância, também desabundância, entendeu? Fartura, escassez, como diz assim, na doença, na pobreza, na riqueza, suporta tudo, né? Onde há amor, mas onde não há amor, geralmente quando entra naquela crise, aí um para um lado e outro para o outro lado, aí, entendeu agora? Se concretiza aquilo que Deus ele já havia dito há muitos anos atrás, não. Aí a pessoa entrou de cabeça, mas terminou, não é assim na linguagem popular, quebrou a cara. É isso que acontece. Então vamos voltar aqui ao nosso texto. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 em diante, fala ali justamente, Deus ele criou tudo, não é? E criou ali a árvore, que tinha um fruto muito bonito, lindo, maravilhoso, que chamava a atenção. Deus chamou Adão, Deus chamou Eva e disse: não tocareis, nem comereis desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ali Deus estava dizendo, disse para Adão e Eva: vocês comerão de tudo que tem aqui. Entende? Como mesmo, mas aqui não, é o não de Deus. E eles não obedeceram, aí vocês sabem já o que aconteceu, né? A história, todo mundo já sabe já. A história foi que aconteceu, o moído foi grande, a desobediência, a humanidade toda sofre até hoje por causa justamente de Adão e Eva não terem obedecido o não de Deus ali no Jardim do Éden, não é, pessoal? Então a gente tem que prestar atenção nas coisas. Em Atos 16, a gente vê uma passagem assim, muito interessante. Paulo ele queria ir para a Macedônia. A Macedônia era tipo assim, os Estados Unidos, entende? Ou seja, ele queria ir para outro, digamos, para outro país. Mas, no entanto, Deus disse: não, você não vai para a Macedônia. Aí ele teve uma revelação, um anjo dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia, sim, voltando, ele tinha que voltar aonde ele estava. E ele voltou, né, e foi justamente fazer aquilo à vontade de Deus. Às vezes Deus diz à pessoa assim: olha, siga em frente. E aí a pessoa vai, corta caminho, não vai dar certo, vai quebrar a cara, né? Então Paulo ele era um homem que tinha assim, sensibilidade espiritual para aceitar a vontade de Deus, não reclamar. E o que aconteceu? Ele, quando ele volta e ali ele vai para onde, né, Deus ali ele determinou. Aliás, voltando aqui, pessoal, corrigindo que eu também não sou perfeito, né? Ele queria ir no caso, para a Ásia, entendeu agora? Tipo assim, fechando aqui o leque, o raciocínio. Ele queria ir para a Ásia, queria ir para outro país, entendeu? Aí Deus disse: não, tu vai para Macedônia, que era uma província romana, entendeu? E quando ele vai para Macedônia, pessoal, foi bênção de Deus. Ali surgiu a igreja de Filipos, né? Ali também ele sofreu, foi perseguido, ele foi preso, né? Muitas vezes as pessoas acham que fazer a vontade de Deus está dentro do sim de Deus também. Muitas vezes estar dentro de propósito, né? Está dentro de lutas, de batalhas, de guerras. Muitas pessoas acham que pelo fato dela estar passando por guerra, ela estar passando por uma situação, passando por outra, passando por um problema na sua vida pessoal, ela acha que Deus não está naquele negócio. Mas
Ali Deus está maturando, processando, entendeu? Está preparando, está trabalhando ali naquele ambiente, na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa seja uma pessoa estruturada e para que as coisas aconteçam da melhor forma possível na vida dela e que seu futuro não seja um futuro, sabe, entende? Mas seja um futuro de vitória, de realizações, conquistas, um futuro próspero, abençoado e bendito, não é? Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então Paulo, ele recuou. Então muitas vezes a gente tem que recuar, não é? Para fazer a vontade de Deus, sabe? Aprender mais, maturar mais, né? Enfim. Então ali estava um não de Deus, mas que surgiu ali, né? Ali na Macedônia, a igreja de Filipos, e foi bênção. Dessa viagem que durou 1 ano e pouco, surgiu também a igreja de Tessalônica, a igreja bereana, não é? Enfim, foi bênção de Deus, foi bênção de Deus. Durante 1 ano e 3, 4 meses, e ali ele nasceu, né? Naquele território, uma grande obra de Deus na vida de Paulo, e foi tremendo o trabalhar de Deus. Tudo fruto de um não de Deus, entendeu agora? Então, muitas vezes, o não de Deus significa a vontade de Deus de outra forma, mas o importante é a gente fazer a vontade de Deus, porque viver sem um propósito de Deus na nossa vida não vale a pena não, logo dizendo a você, sabe? Aí o que acontece foi que Paulo foi bem sucedido no não, ou seja, ele queria ir para a Ásia e Jesus disse, não, tu vais para a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos, porque ali havia uma necessidade de plantar uma obra missionária, e foi bênção de Deus na vida de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, 1 e 2 Coríntios, Paulo ele tinha um espinho na carne, entendeu? Eu não sei bem dizer, um diz que era uma enfermidade, enfim, existem várias interpretações. Tudo indica que era um problema de saúde que ele tinha, entendeu? E ele orou a Deus. Na terceira vez, Deus lhe respondeu. Jesus disse, olha, a minha graça te basta. Ele não resolveu o problema, mas é como que aquilo mantivesse Paulo preso a Cristo, entende? Ou seja, dependente de Cristo, sabe? Tem pessoas que só estão na fé por causa de um espinho. Se tirar aquele espinho dele, ele cai fora. Ele se transforma em outra pessoa, entendeu o que eu quero dizer? Aí tem que ter aquele espinho, aquele calo, né? Aquela pedra no sapato do caboclo, que é para ele se orientar, entendeu? E tá sempre ali aquele espinho, e ele pedindo para Deus tirar. Senhor, tira esse problema da minha vida, Senhor, e tal, aquela coisa toda, não aguento mais. E Deus diz, não, vai ficar com espinho. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, entende? Tem gente que tem que só se amansa com espinho, tem que ter o espinhozinho. Se não tiver o espinho, ele se transforma no leão. Ele deixa de ser uma ovelha, se torna um leão, se torna um lobo, entende? É por aí. Aí Deus disse para ele, olha, eu não vou tirar não o espinho não, viu? Você vai continuar com o espinho, agora a minha graça te basta, entendeu? Então, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo aceitou aquela palavra. Então, aí nós temos o quê? O segundo não de Deus para a vida de Paulo, sabe? E assim, Paulo sempre dentro desse relacionamento e dessa intimidade com Deus, ele sempre estava caminhando, não é? E se tornou, claro, o maior apóstolo da igreja primitiva. Um homem que não andou com Cristo, né, fisicamente, para aprender com ele como os demais apóstolos. Mas Paulo foi o apóstolo dos apóstolos, porque ele se entregou de uma forma plena e ele viveu a vida cristã como nenhum outro. Em Mateus capítulo 26, você vai observar ali que Jesus ele desce ao Getsêmani logo após a ceia, né? Acredito que aí uma meia-noite mais ou menos. E o mestre ele desce
E ali ele se ajoelha e faz uma oração. Uma oração. E naquela oração ele diz assim, ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E repete aquela oração, a mesma oração, mas a resposta de Deus foi não. Naquela oração, quando Jesus diz assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele deixou ali bem claro que o que importava era a vontade do Pai, não é? Talvez Jesus, eu não sei dizer, não sei afirmar, não quero aqui criar uma heresia, não é? Mas tudo indica que Jesus estava dizendo para ele assim, não tem outra forma, Pai, não tem outro meio, não tem como, sabe? Aí Deus, infelizmente, não tem. Tinha que ser derramado um sangue puro, carmesim, santo, um sangue incontaminado pelo pecado, para que a humanidade pudesse usufruir da graça de Deus, do perdão e reconciliação. Só tinha aquele meio, só tinha aquela forma, não tinha mais nem... Tinha se esgotado todas as possibilidades que Deus havia estabelecido através da velha aliança, aquele negócio de sacrificar animais, do homem se arrepender, do homem confessar, e aquela história toda, tal, aquela coisa, aquilo ali tudo falhou, entende? Falhou, não é? E agora o plano de Deus era sacrificar o seu próprio filho, e ele faz essa oração, e a resposta de Deus para Jesus foi não tem outro meio, meu filho, só existe essa forma, você vai ter que realmente ir ao Calvário, ser morto, não é? Ser crucificado. E Jesus aceitou, não é? Ele aceitou e entendeu que realmente aquele era o único meio, o único modo pelo qual a humanidade teria essa oportunidade de se reconciliar com o Pai. E ele aceitou esse desafio. Então, meu querido, talvez você tenha recebido o não de Deus, ou esteja recebendo o não de Deus, ou recebeu o não de Deus, e você está chateada. Você está chateado, você está querendo largar tudo, abandonar a fé, não é? Porque você projetou de um jeito e aconteceu do outro. Não é difícil? É difícil, é muito difícil. Mas eu quero dizer para você, agora que chegou o momento de você realmente levantar a sua cabeça e você aceitar o plano que Deus tem para a sua vida. Você não sabe o que vai acontecer no futuro, mas Deus já sabe todas as coisas. Lá em Jeremias, ele diz assim, eu bem sei os pensamentos que eu penso a vosso respeito, pensamento de paz, para vos dar o fim que vocês esperam. Salomão, certa vez, ele escreveu um provérbio que diz assim, Deus cumpre com o desejo do coração do justo. Não é? Talvez não seja do seu jeito, do seu modo, mas vai ser, entendeu? De uma forma ou de outra, vai acontecer um milagre na sua vida. Deus vai fazer. Agora você tem que aceitar a vontade de Deus. Você tem que aceitar o não de Deus. Porque se você não aceitar o não de Deus, você vai ficar magoado, com Deus, entende? E isso vai prejudicar o seu emocional, a sua vida espiritual, e você vai, como se diz, ser fragilizado na sua fé, quando você é conduzido pela razão e não pela fé, entende? Então você tem que olhar para frente, você tem que levantar a sua cabeça e entender que Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que faz e que tudo está no controle, não é? No controle dele, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mais uma vez quero pedir para você assinar o canal, cadê ali, ó, e ativar as notificações. E quero dizer para você, vai acontecer sim na sua vida, viu? Vai acontecer coisas grandes como você deseja, sabe? Mas durante a nossa trajetória, nós temos que sempre estar prontos e preparados para ouvir o não de Deus.
Tá certo? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente